No Rumo Certo de hoje vamos falar de vendas. Quais as tendências e estratégias para impulsionar a experiência do consumidor? E aí comigo para essa conversa eu recebo um especialista no assunto, está aqui Henrique Marques. Henrique, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Olá, telespectadores. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho da minha experiência. Ótimo, obrigado você aí por aceitar o nosso convite, disponibilizar o seu tempo e compartilhar todo o seu conhecimento. Eu falei que você é um especialista em vendas e tem muito conhecimento nesse sentido, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais do Henrique e do trabalho que você desenvolve na empresa que você é diretor, né? A Sync também. Me fale um pouco mais, Henrique. Perfeito. Bom, eu sou um profissional aí de vendas de pouco mais aí de 18 anos, atuando nessa área, sempre voltado aí à parte de experiência do cliente, atendimento, né? E a venda em si, desde da qualificação do lead até o atendimento com esse cliente, pensando sempre na experiência final ali que os clientes têm. Então, já vivi um pouquinho aí em diversos setores, indústrias e empresas. Estou na Cinti há mais ou menos 2 anos e meio e tenho o prazer aqui de liderar o time comercial para a América Latina. A Cinti é uma empresa voltada a Customer Experience, né? Então as nossas soluções são voltadas ali para atendimento do usuário final dos nossos clientes. A gente brinca que a gente está sempre por trás das grandes marcas, fazendo com que essas marcas tenham sucesso com os seus clientes, né? Que consigam engajar, que consigam trazer mais perto, personalizar essa comunicação. Então a gente aqui no final do dia está de mãos dadas aí com os nossos clientes para ajudar que eles tenham sucesso com os clientes finais deles, né? Então vocês estão muito antenados e sempre em tendências, né? E que a gente tem falado muito aqui no programa sobre uma mudança, quase pode-se dizer, de comportamento do consumidor, né? Com a tecnologia ajudando muito. E aí vendas passou a ser um ativo, ou a estratégia de venda da experiência passou a ser um ativo importantíssimo, né? Porque não é só o produto que você vende hoje em dia, tem todo um contexto, tem toda a experiência, a forma como que vende esse produto. Tem muita mudança nesse sentido, Henrique? Hoje, para vender bem, não basta ser um bom vendedor, como se diria antigamente, que quase que é nato o ofício de vender, mas não é só isso, né? Primeiro que se aprende a vender, mas eu digo, a gente está vivendo mesmo uma experiência diferente quando se fala de vendas? Com certeza. Não está só relacionado a vendas inicial, né, de você ir lá pensando num funil de vendas, né, faz o contato, depois converte esse lead numa oportunidade e essa oportunidade numa venda em si, mas ali que de fato começa a sua relação com o cliente, né? Então a gente muda esse funil de vendas de uma forma direta para baixo, como um símbolo do infinito ali, porque a sua comunicação e a sua relação com o consumidor, ela acaba sendo hoje em diversos canais o tempo inteiro, né? Então as empresas de fato precisam se preparar para conseguir atender em todos os canais conversacionais, mas também olhando a experiência no final ali do cliente, como atender, né? As empresas precisam estar aonde os clientes estão, né? Não onde as empresas acham que os clientes, aonde as empresas acham que elas deveriam estar, né? Então, acho que entender o usuário, entender o seu consumidor, né? Fazer pesquisas e ver a forma como eles se relacionam com a sua marca, ela é super importante para que você consiga, no final do dia, não só fazer uma venda, mas também manter um relacionamento que vão gerar futuras vendas, né? E esse engajamento a gente vê aqui como uma tendência grande, né, para esse ano, da mesma forma como vem os conteúdos aí personalizados. Então, além de você conseguir converter esse lead e atender esse cliente, como você personaliza essa sua comunicação com esses usuários para que, de fato, a sua marca tenha sucesso, a sua marca seja uma marca ali onde os usuários estejam engajados, né? Certo, Henrique. E nesse processo, com tantas ferramentas que a gente tem hoje, a tecnologia,
Mas o que é mais assertivo? Eu digo isso porque a tecnologia é um facilitador, sim, mas, ao mesmo tempo, é preciso muita profissionalização, né? Preciso técnica, preciso saber usar da tecnologia para que a eficiência, o engajamento, o resultado aconteça também, né, Henrique? Eu digo porque vejo em grandes corporações, por exemplo, que usam muito de ferramentas, de software, de relacionamento com o cliente, com o consumidor, que no primeiro momento pode ser bom, mas para muitos também pode ser ruim, né? Eu digo isso, né, nesses processos de call center, onde você passa 10 números até chegar na pessoa que você quer, que você nunca conversa com ninguém, que você conversa com máquina. Beleza, é uma tendência ótima, né, que a gente tem de facilitador. Mas eu digo pela minha experiência enquanto consumidor, é terrível. Eu vou numa loja, eu perco um dia na loja, mas para resolver um problema. Então, a questão trouxe isso para cá, até a experiência própria, para saber o quanto a gente tem que tomar cuidado com o facilitador da tecnologia e das ferramentas que a gente tem. Elas têm que ser muito trabalhadas para serem eficientes também, né, Henrique? Como é que o empresário, o empreendedor tem que pensar isso? Excelente pergunta, Sebastião. E, assim, o que eu digo para os nossos clientes, né, para as pessoas que eu converso, não adianta a gente querer fazer tudo do dia para a noite, né? Porque a tecnologia está aí, ela sem dúvida vem para ajudar, e eu acho que tem formas eficientes da gente fazer isso de forma rápida, implementar, né, as soluções de forma rápida para trazer essa melhor experiência para o usuário, mas eu acho que a gente não pode atravessar e dar passos maiores, né? A gente precisa entender no início aqui em que estágio que a gente está, né, a empresa como um todo, entender o comportamento desse usuário, então, como comentei aqui, fazendo a jornada toda desse consumidor, né? Quais são os momentos, em que situações que eu preciso engajar de forma online, de forma física, né? 81% aí dos consumidores, eles querem começar a experiência numa loja física e terminar essa compra no online, né? E na contramão disso, 72% dos usuários que não voltam a comprar dessa marca se ele tem uma experiência ruim nessa parte online. Então, é super importante para as empresas entender como o usuário ele se comporta, né? Os canais conversacionais são diversos, então a gente tem hoje, por exemplo, 95% da população que tem o WhatsApp, né? A população brasileira passa mais de 3 horas e meia no celular, né? Uma pesquisa feita pela RD Station, então mais de 3 horas e meia no celular. O brasileiro ele é conectado às redes sociais, então tem propagandas, publicidades, a forma como ele está interagindo com a marca também está mudando. Então é importante que a gente entenda aqui como esse usuário ele se comporta, para que eu possa pensar do lado como empresa, como eu vou estruturar esse atendimento, né? Porque às vezes eu vou ali, eu acho que o SMS é um canal excelente para atender meu consumidor, só que 95% do meu consumidor está no WhatsApp, né? Então, como que eu vou fazer essa relação, né? E como eu vou atender de uma forma eficiente? Existem hoje tecnologias que não é como você comentou, né? Você passa por 10 caminhos até chegar no atendente. Isso é um que a gente chama de chatbot, uma URA, né? Então é mais fácil para a gente começar, né? E a gente até sugere que as empresas que ainda não têm essa relação, que não tem essa ferramenta, que comecem por um bot mais simples, para você começar a entender o comportamento do seu usuário, para que você vá melhorando ali no dia a dia depois a sua relação com eles. E aí você pode evoluir, por exemplo, para um chatbot com inteligência artificial, que de acordo com as palavras que o usuário ele vai comentando, você consegue já ir direcionando e pulando etapas, né? Então isso é super importante, mas como eu comentei no começo, é importante que a gente dê um passo aqui, entenda o estágio que a gente está, tenha esse passo inicial, que é entender onde a empresa está, entender onde o usuário está e fazer as coisas por etapas, né? Se a gente quiser já fazer um super chatbot, fazer uma super comunicação com o usuário numa semana, não vai dar, né? Você tem que ir fazendo isso gradativamente e aos poucos entendendo o seu usuário, entendendo como estão os dados,
para que você possa ir ajustando essa comunicação e, obviamente, no final do dia atender ele da melhor forma possível, né? Um ponto importante, talvez, nisso tudo seja, além da transparência, mas seja a identidade, né, Henrique? A gente vê muito isso também, né, que é um ativo forte hoje em dia, o propósito quando ele aparece, independente da forma de comunicação que a gente está colocando aqui, mas ele também é um ativo, é um atrativo também, né? Claro que a forma, né, a ferramenta que se usa e a maneira como, a linguagem, elas são importantes, talvez, para a gente melhorar o relacionamento, mas ele não se sustenta se não tivermos um propósito, uma consistência naquele produto ou naquela marca, não é? Isso também caminha junto, né, Henrique? Exatamente, eu ia dizer isso, a confiança, né? O usuário ele precisa confiar na marca no qual ele está comprando, né? Então, 9 a cada 10 pessoas não compram de marcas que elas não confiam. Então, com toda a tecnologia, com todas essas interações que a gente está comentando aqui, né, em redes sociais, em canais físicos e online, se a marca não cria essa experiência, não customizada, que eu diria, né, essa experiência personalizada para esse usuário, trazendo confiança, trazendo para ele de que, de fato, ele não está só comprando um produto, ele está comprando uma experiência, ele está comprando um relacionamento com aquela marca. Tudo isso é importante na hora de tomar uma decisão, né? Então, eu acredito sim que a confiança e a relação como você cria com o usuário é fundamental para que a empresa tenha sucesso e continue fazendo futuras vendas aí para esses usuários. Henrique, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas eu quero conversar no próximo bloco também sobre outros elementos que talvez o consumidor nem perceba e falar de processos também dentro das empresas, das marcas, dos estabelecimentos que beneficiam, que favorecem, que tornam as vendas também mais eficientes. Mas convido você para continuar aqui comigo, a gente faz um intervalo rapidinho e volta na sequência, tá bom, Rico? E você de casa também, convido que você continue aqui com a gente. Estamos falando sobre vendas hoje aqui, a importância disso, as estratégias para aumentarem as vendas aí na sua empresa, aqui no Rumo Certo. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo aqui no canal Empreender. Hoje estamos falando sobre vendas e eu tenho um experiente no assunto comigo, um especialista, Henrique Marques. Henrique, a gente falava de alguns elementos importantes aí para alavancar as vendas, né? A experiência, impulsionar a experiência do consumidor. E que elementos a gente tem também dentro da empresa que talvez o consumidor nem tenha acesso, nem se perceba, né? Mas que são importantes para a fluidez das vendas. Aí eu digo engajamento, processos. Como é que a gente coloca essas questões também no mote, aí na intenção de vendas no final das contas? Como acontece esse processo? Como o empresário deve fazer? Perfeito. Esse é um tema complexo e com bastante formas da gente gerir isso internamente dentro de uma empresa, né? O que a gente pode observar, de fato, também, além da transformação no usuário, é a transformação interna das empresas na forma como elas também se preparam para conseguir atender esses clientes, né? Então, antigamente, a gente via as estruturas comerciais onde você tinha pessoas que faziam de tudo. Ela fazia a venda, ela fazia o relacionamento, ela fazia a comunicação, né? E você não consegue, com a escala que hoje a gente tem dentro das empresas, independente do tamanho do negócio, fazer todos esses atendimentos. Então, de fato, sim, a área comercial, a área de vendas, ela vem passando por essa transformação. Então, você acaba separando e segmentando por áreas, desde uma área de qualificação do lead, né, desse entendimento de entender o que esse usuário está querendo, se de fato existem várias metodologias para isso,
Mas se de fato ele só é uma pessoa, uma empresa que está querendo entender o seu negócio, ou se de fato ele quer comprar, então você acaba fazendo esse filtro inicial por uma área, né, que é bastante conhecida no mercado de Sales Development, né, que são esses sales que vai fazer esse primeiro filtro com esses usuários. Depois você passa por uma área onde, de fato, vai se aprofundar. E aqui a gente está falando muito do customer-centric, né? De estar centralizado dentro do seu cliente, entender de fato o que ele quer. E isso é super importante para que a sua venda seja uma venda mais consultiva, não seja só de passar um produto à frente, mas, de fato, entender por que ele está querendo comprar, o que o teu produto, né, o teu negócio vai ajudar a resolver o problema desse cliente, né, desse prospect aí, e no final volta, né, no final da jornada aqui da vendas, a parte de como você vai atender, né, sua experiência para o cliente, né, o seu customer experience. Então, como você também se estrutura para manter ele engajado, para manter ele atendendo, para manter ele usando as suas soluções, né, atendendo as necessidades dele, ouvindo o que ele tem a dizer do seu produto, como você melhora para customizar e personalizar esse produto. Então, isso já vem de alguns anos, né, essa mudança, e existem várias formas de estruturar isso, mas olhar para dentro de casa, como está a estrutura comercial, né, a sua estrutura de atendimento, não só da venda, porque a venda ela é o atendimento em si, né, não é só chegar ali e tentar vender alguma coisa, mas como você atende bem e consegue estruturar um atendimento, isso gera recorrência também para os teus clientes, né? Então, isso de fato é algo que vem mudando no mercado, vem mudando dentro das empresas, né? E é super importante para que a empresa também fique de uma maneira sustentável e tenha a sua receita ali recorrente e possa pensar em inovar, né? Que muito se fala hoje no mercado da inovação também, né? Você vê grandes empresas que no final do dia não inovaram e acabaram tendo o seu negócio diminuído ou por muitas vezes até fechando, né? Então, ter uma área dentro da empresa que escuta o teu cliente, né? Que de fato faz algo personalizado para ele, eu acredito aí também que isso vai ajudar o teu negócio a ter continuidade, né? Ter segmento. Interessante essa observação sua sobre inovação, porque a inovação nem sempre exige grande investimento, né? Não é uma ideia geniosa que significa inovação, né? Às vezes é algo que está à sua frente, está ali, mas é colocar isso em prática de forma eficiente, né? Com conhecimento, né? Buscar, enfim, solução para alguma coisa que às vezes está tão à mão, né? Acho que inovação também é nesse sentido, né? Eu diria que escutar, a inovação está na sua frente, como você mencionou, e está no seu cliente, é escutar o seu cliente, né? Porque o seu cliente também ele está inovando, escutando os clientes dele. Então, quando você está atento a isso, ao que o seu cliente está buscando, e internamente você consegue se estruturar, e não estou dizendo aqui para criar grandes estruturas, grandes investimentos, é uma conversa, é uma pessoa ali atendendo, é dando ouvido para o teu cliente, com certeza isso vai ajudar a inovar o seu negócio também. Boas experiências, a gente enquanto consumidor, né? Mas, no geral, você que trabalha e está no mercado e conhece bem, a gente tem muito o que fazer ainda, Henrique. Esse conceito está tão difundido já, da importância de observar o consumidor, de mudança de comportamento, da importância de relação mais humanizada. Mas a gente carece em algumas situações muito ainda, né? Da prática disso, né? Não? Eu tenho visto, volto à história das grandes corporações, empresas, por exemplo, de telefonia, que a gente tem uma dificuldade para se relacionar. E a gente está falando de comunicação, né? Dificuldade justamente pelas que parecem facilidade. Mas, enfim, esquecendo esse fato. Mas, no geral, a gente tem muito o que fazer ainda, Henrique. Que pé a gente está nessa situação de saber usar das ferramentas e dessa, não é nem tendência, mas do que está acontecendo agora, dessa mudança que a gente tem de comportamento, de entender o consumidor? Eu acredito que sim, Sebastião. Acho que a gente tem bastante ainda para evoluir. Tanto grandes corporações, que no meu entender aqui ainda não estão preparadas para atender de forma personalizada e customizada os seus clientes, né? E empresas menores, acho que um pouco do que a gente comentou antes,
né, de você já entender, de você já conhecer mais o teu consumidor, para esse público em específico, eu acho que aqui ainda a gente tem um caminho grande em relação a como colocar a tecnologia dentro desses pequenos negócios, né, micronegócios, e eu acho que aqui é onde tem uma restrição, né, uma rejeição não, mas eu já falo com ele pelo meu WhatsApp normal, né? Por que eu vou criar aqui um chatbot para comunicar? Por que eu vou investir nisso, né? E aí eu acho que aqui é a questão com o tempo, né? E com esses conhecimentos de tendências e de situações que estão evoluindo, eu acho que é onde a gente tem esse espaço grande para melhorar, né? A gente, falando só um comentário aqui sobre o WhatsApp, a gente usa o WhatsApp pessoa física, né? A gente conhece o WhatsApp por isso, né? Alguns empreendimentos menores têm o WhatsApp comercial, né? Que ele é limitado e ele de fato é para fazer a sua comunicação para o seu pequeno negócio, mas existe uma terceira família do WhatsApp, que é o WhatsApp API, né? Que esse de fato é um WhatsApp onde você consegue criar essa experiência com o seu usuário de forma mais personalizada. E esse WhatsApp API você consegue essa solução com fornecedores diretos da Meta, né, com empresas parceiras da Meta que são homologadas para oferecer isso, né? No caso, a Cintia é uma dessas empresas, né? Então, você consegue, por esse canal, colocar chatbots, colocar botões, colocar situações que são simples de fazer, né? Aqui vou tentar simplificar ao máximo, são coisas rápidas, e em semanas você consegue colocar isso, e no final do dia você tem os relatórios, você tem as informações de como os seus usuários estão interagindo com isso. Então, vamos pegar o exemplo que você trouxe ali do salão de beleza, né? Com uma ferramenta dessa, e a gente está falando de um negócio, pode ser de bairro, pode ser uma rede, né? Você colocar um agendamento online pelo WhatsApp, que o seu usuário com certeza está, porque 95% da população ela está nesse canal, você consegue eliminar outros meios de ter que telefonar, ter que esperar, às vezes a pessoa está atendendo uma outra pessoa ali dentro do salão. Então, você consegue automatizar isso de forma rápida, de forma fácil, criando e gerando uma experiência melhor para o teu usuário, né? Então, tem formas, independente do tamanho do teu negócio, de inovar, trazendo soluções rápidas e, sem dúvida, em grandes marcas, aí a transformação ela é um pouco mais longa, mas com certeza com muito espaço ainda para melhorar. Isso parece até contraditório, né? Porque nos pequenos negócios, os negócios, eles estão mais próximos do seu cliente, né? Enfim, entra ali, o contato é quase que mais diário, mais pessoal mesmo. E aí, aplicar essas ferramentas com eficiência é que talvez ainda seja ainda melhor, né? Porque as grandes corporações realmente têm outras ferramentas, têm mais capacidade até de investimentos maiores, mas ali é preciso... recursos, mas é preciso o empreendedor, micro e pequeno, entender de que essa ferramenta está disponível, que ela é eficiente, ou várias ferramentas, que eu quero dizer, mas que existe hoje no mercado, e também especialistas, empresas como a sua, que se a gente não sabe resolver, a gente busca quem saiba, né? Mas é se apoderar disso, né, Henrique, também, é se colocar no mercado e o quanto isso tem resultado mesmo, porque dá para metrificar, dá para a gente mensurar os resultados disso, né? Bom, Henrique, eu ficaria aqui conversando com você por muito mais tempo. Aliás, metas também era outro assunto que a gente podia explorar aqui, mas a gente precisa, enfim, terminar o programa. Quero te agradecer muito pela participação, por trazer para cá, já instigar, né, trazer os seus conhecimentos e instigar outros empresários, empreendedores, micro e pequenos, que busquem também mais conhecimento, que busquem mais ferramentas e mais formas de fazer uma venda eficiente e melhorar sua receita, ser mais competitivo também. Obrigado aí pela sua participação, um abraço grande para você, Henrique. Obrigado, Sebastião, obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição, me procurem se precisarem tirar mais alguma dúvida. É sempre um prazer falar desse tema que me encanta, né? Inovação, tecnologia, vendas. Então, muito feliz de participar e espero poder ter contribuído e trazido um pouco mais de conhecimento aí para
para os ouvintes. Joia? Um abraço. Joia, um abraço, com certeza, Henrique. Bom, e um abraço para você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Falamos com o Henrique Max, especialista em vendas, e trouxemos aqui muitas dicas, muitas orientações sobre como impulsionar as vendas aí nos seus negócios. Rumo Certo fica por aqui, volto no próximo programa. Um abraço grande para você e até mais.